Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet e nas redes sociais. Está começando mais um programa Contra-Ataque nesta sexta-feira aqui pelo Facebook do Jornal de Pomerode e a TV JP, aproximando o esporte de você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência nesses programas que a gente traz aí diversas personalidades de Pomerode e também da região. E é claro também diversos esportes, né, abrangendo toda a gama, né, que Pomerode e região tem com relação a esporte. E hoje não é diferente. Hoje, como você já pode perceber, a gente vai falar de xadrez, essa modalidade milenar, né, que em Pomerode tem crescido muito nos últimos anos, né? E o responsável por esse crescimento, esse cara aqui, ó, meu amigo já de longa data, o Reide de Almeida, que é o professor de xadrez aqui da cidade de Pomerode. A gente vai bater um papo muito legal sobre aí a evolução dessa modalidade aqui na nossa cidade. Reide, obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Eu que agradeço o convite, Bob, estar aqui no teu programa, com o programa Contra-Ataque. Agradeço o Jornal de Pomerode, ao público que nos assiste. Fico agradecido pelas palavras. Acho que estou fazendo nada mais do que o meu trabalho e vida que segue. Com certeza, a gente já se conhece aí há pelo menos uns 10 anos e teve uma frase que ele me falou que eu jamais tirei da cabeça, que xadrez é muito jogo para ser ciência e muita ciência para ser jogo. De onde é que você se inspirou? De quem que é essa frase, Reide? Então, essa frase já é de um ex-jogador de xadrez, hoje ele é falecido, é uma frase muito comum entre os jogadores de xadrez, que a gente fala e... Para não ser mentiroso, eu não vou dizer que eu lembro hoje de cabeça, eu não vou lá pegar no Google, a gente não vai enganar o público aqui, eu não lembro de todas as informações. Mas assim como a frase te marcou, um dia ela também me marcou, né? Você lembra que a sua referência sou eu, mas eu não consigo com exatidão tirar. E fico agradecido de saber que você lembra dessa frase. Mas é por aí mesmo, essa questão aí de misturar ciência e esporte. Conta um pouquinho, então, para os internautas, para quem acho que é difícil alguém não conhecer aí essa modalidade, um pouquinho da história do xadrez, que é esse esporte aí tão milenário, Reide. Então, o xadrez como já mencionou, é um esporte milenar, então existem várias histórias. Se a gente colocar lá no Google, quem inventou o xadrez, de onde veio o xadrez, qual que é a origem do xadrez, qualquer tipo de pergunta semelhante, teremos várias respostas. E difícil saber, se os historiadores não sabem com clareza quem inventou, em qual história acreditar, né? É mais ou menos aquela história de quem inventou o macarrão? Mais ou menos quem inventou o macarrão. Dizem que foi os italianos, dizem que foi os chineses, daqui a pouco deve ter os árabes, eu acho que foi até índio brasileiro. Olha, de repente, né? Mas, de qualquer maneira, né, eu acho que independente de quem tem inventado essa modalidade, ela vem se desenvolvendo muito nos últimos anos e, principalmente, por incrível que pareça, graças à tecnologia, ela está se desenvolvendo ainda mais, né? Isso, a gente até estava conversando antes informalmente, nós falávamos do jornal, da evolução do jornal, do rádio, e pensou-se, por exemplo, quando veio a televisão, que o rádio ia morrer. E, pelo contrário, o rádio hoje é mais forte do que nunca, você escuta em qualquer lugar, em qualquer aparelho, no carro. E com o xadrez aconteceu algo parecido. Quando o pessoal, com a informática, com esse monte de jogos, com esse monte de opção, as crianças vão... Porque a gente parte das crianças, da base. Então as crianças vão perder menos interesse pelo xadrez e mais interesse por outros jogos. E isso é o contrário. Hoje temos muitos praticantes, muita gente... muitas vezes, quando chegam as crianças aqui, que chegam para eu dar aula... você já sabe jogar? Já. Onde é que você aprendeu? Na internet. Já foi lá, já pesquisou, já jogou, já entrou em site. É diferente de crianças de 10, 15 anos atrás, onde quem chegava sabendo é porque ou tinha alguém na família, ou o pai, ou a mãe, ou um tio que sabia jogar. Então hoje eles já chegam, já vão lá, pesquisam o xadrez. Esse foi o teu caso, né? Como é que surgiu essa paixão pelo xadrez na tua infância? Então, o meu foi um pouco diferente. Passei nos meus 30 anos, nossa internet ainda era discada, esperava sábado às 2 horas para conectar. Bons tempos, né? Bons tempos. Só que quando eu comecei com xadrez, nem esse sábado às 2 horas a internet a gente não tinha. É diferente hoje, que a piazada já tem aí o mundo nas palmas da mão. Eu me mudei para Blumenau, daí fui estudar, primeiro estudei na escola Leoberto Leal, por 2 ou 3 anos, e depois minha mãe mudou. Então era aquela família que vem, igual nós vemos várias famílias, em busca de um mundo melhor, como muitos acreditam, né, que nossa região é maravilhosa, é fantástica, e muita gente vem para cá e fica aqui, e minha família foi um caso desse.
E na escola chamada William Theodor Schirmer, o CAIC da Itoupava Central, foi ao qual a gente se mudou para a Itoupava Central e eu fui estudar nessa escola. E andando pelos corredores, procurando aquela criança curiosa, 10 anos, curiosa, perguntei assim, nem sabia o que era, mas eu perguntei, não tem aula de dama, de xadrez? E para minha surpresa a resposta foi sim. A resposta foi sim. E na aula de educação física seguinte eu tive aula de xadrez com a WMI, Regina Ribeiro, que é a professora conhecida, 8 vezes campeã brasileira, ela é de Blumenau, né? Ela mora também já há mais de 30 anos em Blumenau, professor do Bom Jesus, responsável por inúmeros atletas de Blumenau, e ela era professora de xadrez da escola, que tinha um projeto ao qual durou por alguns anos lá na escola. E nessa época você chegou já a participar de competições, já naquela época, ganhar algumas medalhas, ou era só para recreação mesmo? Não, então, eu não tinha a menor noção da modalidade, mas logo na primeira competição a gente teve os Jogos da Primavera e depois o que a gente chama de Jogos Municipais, mas os Jogos Municipais lá em Blumenau somente entre as escolas do município, sem a rede privada. Mas esses só as escolas de município, a gente está falando de mais de 50 escolas. E fui jogar o torneio sem grande pretensão, eu já frequentava as aulas daí no projeto paralelo, não somente na educação física, e para minha surpresa eu ganhei o torneio. Eu fui campeão do segundo torneio que eu estava participando, eu fui campeão do torneio dos Jogos Municipais. Então, dali para frente, eu criei um gosto especial, um carinho especial. Quer dizer, já começou com o pé direito ou com a mão direita, né? Como a gente pode falar, né? Acho que ali foi o pontapé inicial, então, dessa verdadeira paixão de dizer que não, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha vida? A gente diz que tem coisa que é da casualidade, que você não consegue entender o porquê, né? Porque com certeza nem sempre, criança como era, com certeza eu devo ter passado por apuros e fui escapando das partidas, vamos dizer assim, e tendo as oportunidades. Eu lembro até de uma partida, de uma posição específica até hoje, que eu falei para a criança, para o meu adversário, né, também ali eu já tinha 11 anos, né, já tinha feito, falei para ele, por que você não toma a torre? Mas o lance era muito ruim, porque eu já tinha visto que eu tinha feito um lance muito ruim, e ele foi lá e fez o que eu falei. Eu fiquei assim, ele não viu que podia tomar minha dama e acabei ganhando a partida, né? Então, assim, realmente coisas da casualidade que me levou a ganhar aquele torneio e realmente permanecer a partir dali com essa paixão. Uhum. Você falava que naquela época era o xadrez raiz, né? Não tinha internet, esses recursos que hoje em dia a criançada tem. Como é que eram os teus treinamentos? Então, nosso treinamento era muito em volta realmente da professora. A gente jogava muito, gostava de jogar muito. Eu sempre falo, o melhor treinamento de futebol para uma criança é dar a bola e ela jogar o dia todo na rua. Melhor do que a escolinha de ficar andando para lá e para cá. Claro, a gente vai trabalhar de uma forma talvez mais correta, uma pedagogia, com uma coerência, não deixar criar vícios, né? Então, muitas vezes eu instigo. A primeira coisa que você tem que ter é gosto por jogar. Jogar. E depois a gente começa a direcionar. Então eu tinha muito gosto de jogar, eu e um amigo meu, a gente jogava. Eu ia na casa dele, a gente jogava 20, 30, 40 partidas, dormia lá, era 4 da madrugada, a mãe dele mandando a gente dormir. Isso, eu estou falando de criança de 12 anos. Talvez nesse ponto as crianças tenham aquela interação assim, já joguei 10 partidas, agora vou fazer outro joguinho, vou jogar Clash Royale, alguma coisa assim, né? Então, a partir dali do jogo, então a gente tinha muito estudo através de livro, já tinha computador, mas a gente utilizava muito pouco, né? Mas era muito através de livro, com a própria professora, e aquele conhecimento realmente transmitido da professora para a gente, e o jogar e estudos através de livro mesmo. A gente pegava lá o livro, tinha que abrir, aqui nós temos um livrinho um pouquinho mais antigo, e trabalhar. E Reide, quais são as suas influências dentro do esporte? A gente sabe que a gente sempre tem referências, né? Um grande mestre, você falou do caso aí da professora ali de Blumenau. Quais são as suas influências dentro do xadrez? A minha primeira influência não pode ser diferente, né? A professora Regina Ribeiro, a qual depois veio a ser minha madrinha, inclusive de crisma, né? E dentro do jogo, eu gostava de ver muitas partidas de muita gente, só que pelo fato de eu ser um pouquinho mais baixinho que a galera, então tem um jogador indiano que se chama Vishnatha Anand. Foi campeão do mundo, ainda é ativo, ainda joga, e a piazada começou, lá veio o Anand.
o Anand. Então, assim, por essa brincadeira, eu acabei gostando muito do Anand, vejo muitas partidas dele. Existem as partidas do russo, Vladimir Kramnik, que é uma referência, uma bíblia. A gente tem que ver as partidas dele, que é vamos dizer assim, que foi o último cara a bater o Kasparov num match de verdade, assim, quando o Kasparov ainda estava em alto nível, né? Então são essas pessoas aí que você mantém essa referência, né, e que realmente são ícones também dentro dessa modalidade, e é legal a gente ter essas referências, essas influências, para a gente também poder fazer o nosso jogo, né? Não sei se você pensa dessa maneira também. Isso. Não, as influências é muito importante para a gente, né? A gente tem aquele sentimento, posso chegar ao nível dele, gostaria de chegar ao nível dele. A gente sabe que tem várias variantes para você chegar em alto nível. Então, o esporte como um todo, o alto rendimento, isso não é uma particularidade do xadrez. O esporte como um todo, a gente tem que ter aliado muita disciplina, muito trabalho, a questão das oportunidades, e às vezes demanda muito investimento. Então, como eu falei, eu era de um pouco mais humilde, eu tive as oportunidades de poder jogar, porém, em algum momento, precisava de investimento, alguma coisa, parte financeira da própria família. E no xadrez a gente diz assim, você pode ter a referência, mas você não pode ficar alienado somente naquelas partidas. A gente tem que ver de tudo, estudar de tudo, porque nada é um treinamento, mas também é um estudo. A gente tem inúmeros livros. Até vou aproveitar para falar, para quem não... que eu divulguei pouco também, às vezes é falha minha, a gente recebeu uma doação de livros. Para ter noção, a gente doou alguns livros lá para a Biblioteca Municipal, ao qual temos um espaço lá com o tabuleiro para o pessoal estudar. Esses alguns livros, a gente está falando de 200 livros de xadrez. Então não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. São 200 livros de xadrez, ao qual nenhum é igual ao outro. E, inclusive, aqui nós temos em torno de 50 livros aqui no nosso espaço, que também não tem nada a ver com os livros que estão lá. Então, é muito estudo, muita referência, muito trabalho, muito treino. O Reid falou e já trouxe, né, essa questão aí para o projeto dele, né, que ele tem aqui na rede municipal. Me lembro muito bem nos Jogos Abertos de Chapecó, quando a gente teve a oportunidade de se conhecer. Ele, na oportunidade, me mostrou algo como se fosse um embrião desse projeto que hoje é realizado aqui na cidade de Pomerode. Conta um pouquinho aí para os nossos internautas como é que surgiu essa oportunidade de você trazer essa modalidade aqui para Pomerode. Você já tinha muito forte isso na cidade de Blumenau. Como é que você então conseguiu inserir o xadrez aqui na cidade de Pomerode, principalmente aí na rede municipal de ensino? Então, na época eu era professor da iniciação iniciação esportiva de Blumenau, na modalidade de xadrez, lá que tinha um projeto de iniciação para várias modalidades, e eu era um dos professores na modalidade de xadrez. Antes disso, já tinha alguns projetos paralelos na Escola Francisco Lanzer, ao qual teve grande referência lá em Blumenau, em jogos estudantis, criou atletas. E nesse meio tempo, algum pai e mãe conhecida do Colégio Olavo Bilac, junto com algum pai e mãe lá do Francisco Lanzer, eles primo, parente, tem um professor aqui que faz um trabalho assim, entraram em contato a escola, a APP, na época era presidido, acho, pela dona Kátia Mansky, enfim, a diretora da escola era a dona Joana Varros, e entraram em contato comigo, ligando, perguntando como é que a gente poderia fazer. Então o projeto iniciou em Pomerode através do Colégio Olavo Bilac, através da APP da escola. Então a APP por muito tempo bancou esse projeto sozinha. Mas naquela época era um projeto único e exclusivamente da Olavo Bilac, né? Único e exclusivamente da escola. Então era um projeto da escola que depois, como ganhou uma proporção aqui nos Jogos Estudantis, começou a dar algum resultado diferente já dentro do município, muitas crianças com interesse já iam até lá na escola para treinar xadrez, né? Então tinha alguma do próprio Colégio Doutor Blumenau, da escola. A escola abria essa oportunidade. Então a escola, a gente conversando com o pessoal da escola, eles abriram essa oportunidade. Então se tem o interesse, a gente sabe que a modalidade é uma ferramenta pedagógica, além de tudo é uma ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem muito importante. Então auxilia na educação e na formação da criança, tanto na formação pedagógica quanto no caráter. Então não havia por que dizer não. Uma criança que está querendo fazer algo diferente, algo além, atravessar a cidade para procurar a modalidade, procurar treinar, então não havia essa necessidade. Então iniciou na escola e por intermédio da APP da escola. E, claro, depois esse projeto foi ganhando corpo, né, e ele foi aí estendido para toda a rede municipal, também através aí da criação da Associação Pomerodense de Xadrez, né, a convite, né, da própria
então secretária da Educação, a Joana Varros, e também o então presidente da FUNPEL, o Célio Schlingmann. Conta um pouquinho como é que surgiu essa oportunidade, e também foi no momento em que parece que deu tudo certo, né? Porque você passou no concurso aqui para Pomerode, conta aí, eu não vou contar, deixa o Rei de contar essa história que é muito legal, e o que prova, né, que realmente as coisas acontecem no momento certo, né? Realmente é aquela questão da casualidade, né? Eu acabei falando antes da casualidade e, por coincidência, nem tinha me antenado a isso, né? Pelo menos não dessa forma racional. Realmente eu tive a grata surpresa, passei no concurso aqui, né? Claro, a gente se prepara, mas a gente, por mais... Eu sempre digo, para você ir num concurso público, não basta ir bem, você tem que estar num dia inspirado, né? Então, também na mesma época passei no concurso de Jaraguá do Sul, que eu dizia, tinha 300 pessoas. Então, se eu tivesse ido bem, eu estaria em 20º, mas isso não resolvia o meu problema. Então, eu estava num dia inspirado, estava entre os 3 e também passei aqui. E trabalhei um ano lá antes de vir para cá. E foi exatamente esse um ano que foi o necessário para a casualidade, a dona Joana vir a ser secretária e o Célio, entusiasta também do esporte, ser o presidente da FUNPEL. E me convidaram para vamos começar o projeto, estender o projeto da escola para um projeto para todo o município. Então, sou cedido 20 horas para trabalhar com a modalidade cidade. Hoje, a dona Neuzi manteve essa iniciativa, né? Manteve para a gente poder trabalhar a modalidade e se estendeu à cidade, por iniciativa do senhor Célio. Então, eles procuraram, disse, Rede, vamos trabalhar, ou seja, eu sempre digo que foi inverso, né? Não foi aquela questão assim, nós temos uma associação e procurou a FUNPEL. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Né? Tinha a FUNPEL e disse, nós queremos trabalhar a base, o Célio sempre falava, eu quero trabalhar a base, Rede. Então, entre eles, disse, já que está aqui, vamos te usar. E como é que tu recebeu essa notícia, Rede? Eu fiquei muito feliz. Na verdade, quando eu fui para Jaraguá, eu tinha tomado a decisão, até lembro da piazada, muita criançada triste, que eu já tinha falado que talvez eu ia dar um tempo com o trabalho do xadrez. Eu ia ser professor de educação física. A minha formação é educação física, estudei para ser educação física, fiz concurso de educação física e disse, agora eu vou ser professor de educação física escolar. Vou trabalhar no ambiente escolar. Mas não resisti. A paixão falou mais alto, a casualidade falou mais alto, eu não resisti. E sempre brinco assim, se eu cometi um erro foi quando eu disse sim há 6 anos atrás. Agora vamos... Erro nenhum, né? Quem agradece é o esporte, quem agradece são as crianças que usufruem, né, desse projeto aqui na nossa cidade. E a gente tem notado também, desde que quando começou, a gente nota uma evolução da modalidade também, principalmente em âmbito de rendimento, né? A conquista aí de muitas medalhas, JASC, OLESC, joguinhos. Isso se deve também muito a esse trabalho formiguinha, esse trabalho de base realizado dentro das escolas, Reide? Então é um trabalho árduo. Eu sempre digo que é um trabalho de garimpo. E assim como no garimpo, até eu usava essa analogia do garimpo muito antes da novela. E essa novela agora veio trazer para ajudar melhor ainda o pessoal a entender. Então é o trabalho de garimpo. E pós-garimpo existe o trabalho de lapidação. O trabalho de lapidação leva muito tempo. É muito mais difícil, né? Também eu não consigo quantificar. Sinceramente, Bob, eu não sei. O garimpo realmente é aquele trabalho braçal que você está lá todo dia. Então, por isso que eu ainda mantenho esse entusiasmo de ir lá na escola, buscar e tentar achar uma pedra e trazer para cá, que é aqui no pavilhão de eventos, que é onde é hoje o nosso centro de treinamento. Então, aquele trabalho de garimpo lá na escola é um trabalho essencial. Às vezes a gente fica esperando talvez a pedra aparecer aqui, a criança. Algumas vezes já entrou porta dentro aqui, algum pai com a criança dizendo, meu filho gosta muito de xadrez, a gente procurou xadrez em Pomerode, a gente viu que tinha associação e trouxe. Enfim, mas isso é outro. Então, esse trabalho de ir lá na escola, de tentar ensinar a todos, de oportunizar a todos, e eu sempre digo, o pior que vai acontecer com o seu filho, pai, é ele ter aprendido a jogar xadrez. Isso é o pior que vai acontecer com ele. Então, ele não precisa necessariamente virar atleta, ter esse trabalho árduo e depois ir para de lapidação, mas o pior que aconteceu, ele pode dizer assim, eu sei jogar xadrez.
Já é um ganho na vida dele, né? E você me falava também, antes de a gente começar a entrevista, a questão aí das conquistas, né? Que o xadrez é uma modalidade que conquistou medalhas em todas as competições possíveis, né? Que participa na nossa cidade. Eu acho que isso é também um reconhecimento e um orgulho para você, né? Então, isso é realmente... imagino que você vai perguntar para mim, eu vou até talvez me antecipar, onde eu pretendo chegar com isso, né? O céu é o limite. Eu tenho um professor que é muito amigo meu, né, o Renan, ele até pouco tempo atrás em Blumenau, ele estava em Blumenau, hoje ele está em Joinville, muito forte, treinador muito forte, é respeitado no Brasil inteiro, ele é muito mais forte do que eu, mas ele sabe da minha vontade. E ele olhava para mim e perguntava assim, tu vai se contentar com medalhinha, Reide? Porque sabe, às vezes, município pequeno, né? Não menosprezando, mas ele sabe da realidade de investimento, da realidade material humano, da realidade... Então, dos municípios pequenos, em comparação a Blumenau, a Joinville, a Jaraguá, a Florianópolis, você vai se contentar com medalhinha? Não vou me contentar com medalhinha, mas eu vou fazer o melhor possível com o material que eu estiver, com os recursos financeiros que dentro eu tiver, com o material né? humano dentro da... E se isso for o suficiente, eu vou até o Mundial. Não sonho pequeno, né? Claro, isso é um trabalho formiguinha, é passo a passo. Até então a gente tinha as competições regionais, começamos a se destacar nas competições regionais, fomos para estadual, a gente desanimava, que a gente olhava a nossa piazada lá em Pomerode nas últimas posições. Até lembro que no primeiro ano, bem sincero, no primeiro ano eu disse, eu não vou fazer a reportagem, foi até o pecado, eu disse, eu não vou fazer a reportagem e mandar para o jornal, porque como é que eu vou explicar para o pessoal que o fato da gente estar no estadual já é uma evolução? O fato da gente estar no estadual já é uma evolução. Hoje a gente já tem algumas crianças que figuram entre os 10 melhores do estado nas suas categorias. E nós queremos ir além, nós queremos formar um campeão estadual, ter... Não só no estado, mas também a nível Brasil, então, né? Em nível Brasil. Neste último ano, teve o Brasileiro Escolar em Blumenau, fomos participar com uma equipe bem grande e tivemos já a felicidade de ter 4 entre as 10 melhores do país. Eu, na verdade, até fiquei surpreso, vou ser bem sincero, eu esperava já talvez beliscar alguma coisa, mas não as 4. Quando veio as 4, e sendo que uma com oportunidades reais de ter ficado entre os 3. O Brasileiro Escolar era dividido por série, então eu sempre, para exemplificar isso, eu sempre falo assim, ó, pega uma criança do 5º ano da sua escola. Um 5º ano na nossa escola, na nossa cidade, tem em torno de 25 crianças. Agora você pega do município, quantas crianças nós vamos ter? Se a gente botar ali uma média de 10 5º anos, que eu imagino que seja mais, dá 250 crianças. Essa criança não está sendo a melhor entre 250. Ela está sendo a melhor, está entre as 10 melhores do país de todos os 5º anos, no 4º ano, no 1º ano. Então, assim, é algo maravilhoso. Assim. É uma vitória, né? E realmente é o fruto do esforço seu, dos seus alunos, né? Esse trabalho de lapidação, como o Reide falou. E em cima disso eu te faço a pergunta, quais são aí as principais características que um bom jogador de xadrez deve ter? Primeira, disciplina. Disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Quarta, deixa eu tentar adivinhar, disciplina. Disciplina, mas daí depois a gente pode começar. Mas então, antes de mais nada, tem que ter muita disciplina, muitas horas de trabalho. Depois, paixão mesmo, gosto, ter vontade, gosto por sofrimento, porque esse bichinho aqui a gente sofre nesse tabuleiro aí, que não é só quem realmente vivencia. Eu sempre digo, às vezes, para tentar explicar para alguém que é leigo, que nunca passou por isso, eu digo assim, tente pegar um livro lá de 200, 300 páginas e ler do início ao fim. Você talvez tenha o cansaço parecido, mas você ainda não vai saber o que é aquela pressão de errar. Né? A gente lá na modalidade coletiva, claro, muitas vezes não dá margem para erro, mas te dá margem para você tentar recuperar. No tabuleiro, você joga por um erro. Exatamente, né? Um erro do teu adversário e que você tem que prever também, e prever as jogadas, as suas e as deles também. Eu acho que é um desgaste mental fenomenal, né? O desgaste mental eu comecei agora um novo trabalho com a piazada, um novo método de treinamento, um novo nível, na verdade. É um método que eu já conheço, né? Eu tive a felicidade de poder trabalhar com alguns mestres do país. Porém, a gente ainda não tinha as crianças
no nível para a gente começar a utilizar esse método. Então, esse método eu comecei ano passado, esse ano está intensificando, e eles começaram a perceber o quanto que isso é um desgaste mental. Agora as crianças começam a entender. Então, é essa vivência assim que acaba sendo apaixonante. Porque é uma experiência que você não vai ter em outra modalidade, não dessa forma, né? Tem a pressão psicológica, tem aquele suadouro, tem a parte física de muitas modalidades, um tênis de mesa, aquele raciocínio rápido, mas essa pressão o tempo todo ali, 2, 3, 4 horas, e você nem perceber o tempo passar, é algo maravilhoso. Lógico, Reide, a gente sabe que tem essas dificuldades, né, que você acabou de falar, mas claro que essa modalidade também tem os seus benefícios. Quais são eles? Quais são os benefícios para quem gosta dessa modalidade, para quem quer aprender essa modalidade também? Legal. Benefícios tem aos montes. Tem, assim, a gente pode enumerar, tem algumas pesquisas, tem falando, até o meu próprio TCC, que eu digo que sou meio desleixado, eu poderia ter publicado, mas enfim, outra hora a gente fala desse TCC ali. Primeira questão, a atenção. Você desenvolve um nível de atenção muito alto. Às vezes o pessoal fala, quem joga xadrez é inteligente, ou o xadrez te deixa mais inteligente. Mentira. Vou falar para vocês, o xadrez não te deixa mais inteligente. Mentira. Certo? O que o xadrez vai te desenvolver, de fato, é a tua capacidade de atenção, vai desenvolver a tua capacidade de raciocínio rápido, a tua capacidade de raciocínio lógico. Então, assim... escapar das adversidades, aprender com as derrotas, aprender com as vitórias, respeitar o adversário. Então tem aquela gama que já é do próprio esporte, que também vai trazer para o xadrez, além dos benefícios específicos do xadrez, assim como cada modalidade tem os seus benefícios específicos. Mas o nível de atenção que você desenvolve... Bem, vai ter gente rindo eu falando isso aí. Quem me conhece vai ter gente rindo, dizendo que o Reide com... Mas, ao mesmo tempo, quem me conhece mais intimamente sabe do que eu estou falando. Então, às vezes eu passo por desleixado, mas não por desleixo. Pelo contrário, pelo excesso de coisas que eu quero fazer, querer abraçar o mundo. Por quê? Porque o meu nível de atenção, às vezes, está tão alto que eu acho que vou dar conta. Claro, com a maturidade você vem aprendendo a dizer não, também dizer assim, não, calma, hoje não. Dessa vez eu não posso, esse eu não consigo. Mas nível de atenção, raciocínio rápido, raciocínio lógico, concentração. É uma ferramenta pedagógica espetacular. Às vezes chega aquela criança inquieta, né? Porque a gente tem o hábito de dizer que a criança é hiperativa. Ele tem hiperatismo. Toda criança é hiperativa. Se você pegar qualquer filhote de mamífero é hiperativo. Isso é um desenvolvimento fisiológico do animal. Ele brinca. Por exemplo, um felino, ele brinca porque ele está na brincadeira desenvolvendo o ataque, a caça, porque vai ser aquilo que vai mantê-lo vivo. Então, alguns animais brincam porque aquilo vai ser como ele vai fugir do animal que vai caçar. Então, a criança, antes de nós termos esse ser racional, de vivermos em uma cidade urbana, nós também somos seres que fisiologicamente lá atrás precisávamos caçar e fugir. Então a criança, quando é inquieta, elas brincam. E quando elas muitas vezes vêm para o xadrez, elas percebem que a inquietude delas não sumiram. Às vezes eu faço algumas filmagens para mostrar para alguns pais e professores, a criança está ali paradinha na frente do tabuleiro, só que o cérebro dela está o tempo todo trabalhando. O cérebro dela procurando lance, procurando jogada, entendendo o que o adversário está fazendo, querendo entender o que você está fazendo. Então, aquela inquietude dela, que era motora, ela permanece, só que deixou de ser motora e passou a ser apenas neuronal. Então, a criança passa... as pessoas ficam surpresas, mas como isso? Em casa ele não fica quieto? Então, claro, a gente não faz milagre também, né? Isso também serve para estimular outros esportes. Eu conheci uma vez uma escolinha que antes do jogo de futebol, os meninos eles iam para frente pro tabuleiro e jogavam xadrez, né? Ou seja, esse raciocínio, essa questão aí também da inquietude, da concentração, isso também é benéfica para outros esportes, né? Isso. Imagina o professor passando uma orientação, o técnico lá passando a orientação, no meio do jogo, pediu tempo, a criança... não vou nem pegar a criança, já vou pegar um atleta ali já voltada já para o rendimento, mas ainda tá na base ali, 12, 13 anos, mas já voltado para um futsal que já vai para nível de estadual, né? E ela está ali naquela aceleração do jogo, naquela adrenalina do jogo, o professor pede tempo, ele tem 30 segundos, 1 minuto, dependendo da modalidade, para corrigir
algo que ele está vendo que está de errado dentro do time, e a criança está dispersa com a torcida, está dispersa com o lance, ainda está bravo porque a bola foi na trave, está bravo com o colega. Ou seja, essa capacidade de trazer para você, gente, para olhar aqui agora, de ter concentração em mim, para escutar, porque aquele tempo vai ser perdido. Porque ela não parou para te ouvir. Eu pedi o tempo, ela não parou para me ouvir e foi. Então, assim, existem muitos países ao qual o xadrez ele é uma disciplina obrigatória. Então, lá com 4, 5, 6 anos, a criança aprende a jogar xadrez, assim como aprende matemática, aprende português, no nosso caso português, e outras disciplinas, né? E teve isso que você mencionou, teve algumas modalidades já que eu vi, não só no país, ao qual os caras utilizavam como ferramenta pedagógica, utilizar o xadrez como uma ferramenta a mais, não única, exclusiva, mas uma ferramenta a mais, uma tentativa a mais de dizer assim, nós precisamos que vocês se concentrem tanto na hora do jogo, na hora do tempo, na hora do treino. A gente está falando muito do trabalho de base, né, com os alunos aqui da nossa cidade, mas vamos falar agora um pouquinho de rendimento. O que esperar, tanto para o JASC de 2018, mas principalmente para os Jogos Abertos de 2019, a gente sabe que vai ser em casa, né? Vai ser aqui nas cidades aí de Pomerode, Timbó e também Indaial. Como é que está essa preparação aí para esses esportes de rendimento, para essas grandes competições, a nossa turma aí de xadrez, Reid? Então, nossa equipe hoje de Jogos Abertos, ela mantém a mesma base, teve um ano que não teve Jogos Abertos, tem que lembrar agora, mas 2 anos, teve 2017, 2016 não teve, 2015 teve, correto, né? Então a gente mantém essa base de 2015, figurando entre os 8 primeiros, um ano foi 8º, outro foi 7º, às vezes me falha a memória, e mantemos a mesma base para esse ano com um reforço, né? Mudou um pouco agora os Jogos Abertos, ele vai, pelo menos é para ser assim, a última informação que eu tenho, não vi se teve algum tipo de alteração, mas até então, a partir deste ano, o atleta tem que residir no estado de Santa Catarina. Isso, por um lado, é muito bom, né? Eu sempre gosto de enxergar as coisas de duas maneiras, né? Isso é bom, que vai realmente valorizar o atleta de Santa Catarina, mas isso também é ruim porque você ter contato com os melhores do país te traz um ganho grande. Por mais que seja uma semana, é uma semana de contato com os melhores do país. Então, você, quando sai para fazer um curso, vamos dizer lá para a área de jornalismo, você fica lá uma semana no curso. Então, eu sempre digo, existe 2 formas de você crescer. Ou você vai para o mundo, ou você traz o mundo até você. E o que é mais barato? Né? O mais barato é, às vezes, trazer o mundo até você. Porque ir para o mundo, toda a vida demanda lá preparação, viagem, tempo, bagagem. Então, esses atletas vindo para Santa Catarina, teve o seu crescimento. Às vezes a gente não percebe, a gente nunca vai saber como é que seria Santa Catarina sem a vinda desses atletas. E quando eu falo desses atletas, não é somente, o senhor tem conhecimento, não é somente na modalidade de xadrez, é todas as modalidades. Jogos Abertos, nós somos referência nacional. Não sei até onde se estamos à frente ou atrás de São Paulo. Então, assim, é algo espetacular. Às vezes, quando vem o pessoal do outro estado e eu começo a explicar essas competições de FESPORT, OLESC, joguinhos, Jogos Abertos, os outros estados não têm. Ficam maravilhados, não tem, com esse trabalho que é feito aqui, né? Não tem, eles ficam espantados. Então, assim, para resumir essa história, então, essa mudança técnica lá, tendo que morar em Santa Catarina, isso é bom para a gente, que a nossa equipe toda mora em Santa Catarina. Então, assim, nós já mantemos bons resultados, estando entre os 8 melhores do estado, então a perspectiva para este ano já é entrar entre as 6. Claro que a gente depende de muitos fatores, mas é a perspectiva. E para 2019 ainda não iniciamos a preparação. A ideia é manter esta base e reforçar. Como que a gente vai fazer isso? Ainda não pensamos ainda. Mas a ideia é manter essa base, ver o resultado que vai vir agora em 2018. E 2019 temos que reforçar se a gente quiser algo além. A gente sabe que até 6º lugar não é algo absurdo. Não é algo absurdo. A gente já tem um 8º, um 7º com esta equipe. Então, assim, até o 6º lugar não é algo absurdo. A questão é dali para frente. Mas também outra coisa que não seria absurda é utilizar algum desses atletas, os quais você tem trabalhado a base, porque eles também estão se destacando nessas competições escolares, né, Reid? Então,
No último JASC já teve um atleta que foi com a gente, foi mais para ganhar bagagem mesmo, ter experiência, que é o Thiago. Ele ainda treina e faz parte dessa equipe para este ano. Ele está treinando num bom nível, num bom ritmo. Mas quando a gente fala de jogos abertos, a gente está falando, pelo menos até o ano passado, como eu falo, é uma competição a nível nacional. A gente fala que não é que a gente não tenha condições de ter o atleta, mas isso leva tempo, demanda tempo. Isso, às vezes, para formar um atleta é 10 anos, 12 anos, a nível de jogos abertos, pro nível adulto, né? Então ele vai, faz, acompanha a equipe. Hoje ele faz parte da equipe, jogou algumas partidas já para começar a ganhar bagagem, mas para a gente chegar neste nível de estar entre os 6 ainda não. Nada impede que talvez para o ano que vem ele já dá um novo salto, treinando da forma que ele está treinando. Ele está treinando 4 vezes por semana, mais os treinamentos em casa, que ele não precisa necessariamente estar comigo para treinar. Então, assim, a chance de dar um novo salto é grande. Tá certo. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui, Reide de Almeida, professor de xadrez aqui da cidade de Pomerode. Esse bate-papo aí sobre xadrez, se a gente quisesse, podia ficar até meia-noite conversando, né? Que tem muita coisa para se falar. Mas, de qualquer maneira, quero agradecer mais uma vez a sua presença, parabenizar pela concretização desse projeto, né, que você já vem trabalhando há muito tempo, né, pelos resultados que a equipe de Pomerode tem conquistado e que realmente aí, ela continue, né, nesse patamar. Afinal, como ele me falou, a gente está aí ao lado, né, de uma das cidades que é referência no xadrez no Brasil, né, e que é Blumenau, e realmente a gente tem que adquirir essa experiência, e com certeza o Reide, com a experiência que ele tem, vindo daquela região, da cidade de Blumenau, com certeza está agregando muito aqui a essa modalidade aqui na nossa cidade. Obrigado mais uma vez, parabéns, e que os teus objetivos aí sejam todos eles concretizados em 2018. Eu que agradeço novamente o convite, agradeço as portas do Jornal de Pomerode está aberta. Você sabe que é meu amigo, eu preciso te convidar ainda para ir lá na minha casa, minha casa nova. Agora eu sou morador de Pomerode, né? Então eu vou ter que ficar por aqui, né? Com certeza. Valeu, Reide, obrigado mais uma vez. É isso aí, esse é o programa Contra-Ataque aqui pela TV JP, né, no Facebook do Jornal de Pomerode, toda sexta-feira trazendo aí um convidado, toda sexta-feira falando sobre uma modalidade aqui da cidade de Pomerode. Quero agradecer mais uma vez o carinho e a audiência de todos aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço!